tá esse protocolo de finalização aí agora de. Vai mudando, né? Vai mudando. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo. Vamos falar do protocolo do Leandro Pérez, tudo bem? Atleta Open, tudo bem? Então a gente tá falando de um atleta pesado. A gente não vai falar de algo que dá para utilizar no dia a dia do cidadão comum, não. São doses realmente altas e a gente vai falar o racional por trás disso daí do ponto de vista médico, tudo bem? Então não se esquece de deixar, claro, seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E lógico que eu não estou fazendo qualquer tipo de apologia a esteroide anabolizante, a uso por conta própria, ou uso abusivo. Aqui é tudo veículo de informação. Vamos lá? Assim, é gradativo. Gradativo, vai mudando, né? Eu comecei com... Sempre usei Enantato. Nunca gostei de outra... Não gosto de Grateston, não gosto de Depo, não gosto de... A gente tem várias formulações de testosterona. Ele tá falando aqui que prefere o Enantato de testosterona, que é uma formulação que tem a sua aplicabilidade, só que infelizmente no Brasil nós não temos uma versão comercial legalizada dele, então no Brasil a gente não tem como utilizar. O que a gente acaba fazendo no lugar de usar o Enantato? A gente usa o Cipionato, que é uma formulação de testosterona muito parecida, tá bom? E a gente tem também a Durateston, que é um blend de ésteres de testosterona. E aí, assim, pensando em reposição de testosterona, ou até uso suprafisiológico, as duas são intercambiáveis. É lógico, tem pessoas que preferem uma frente à outra. Existe na literatura, existe farmacodinamicamente, farmacocineticamente, uma explicação para que uma seja superior à outra? Não, né? Cada pessoa reage de forma diferente e assim, gente, pensando em fisiculturismo, às vezes a galera tá usando tanta coisa e aí acaba que o que acha que tá dando diferença é o Enantato, mas na verdade a pessoa tá usando tanta coisa que não sabe o que é que tá acontecendo ali de verdade para dizer o que é que tá dando diferença. Fora que muitas vezes muda o quê? Desidratação, dieta, treino. Então são muitos fatores para poder avaliar e a pessoa realmente dizer, não, eu prefiro Enantato, eu prefiro o Cipionato, mas assim, se o cara tá se sentindo bem, beleza. E às vezes o cara já testou, preferiu um do que o outro, mas tudo bem. Quando a gente tá falando do público geral, essa minúcia de escolher qual é qual, acaba indo muito mais pro custo-benefício, para outros fatores associados, entendeu? Beleza? Vamos lá. Quando você não fala que você não gosta, o que é o resultado? Cara, eu não dura pra mim, nem vai dar risada aí, mas dura pra mim, não funciona porque, mano, fica muito inflamado demais. Ensina ele. Durateston pra mim inflama demais. E é um negócio que muita gente reclama, gente. Muitos pacientes meus usam Durateston e assim, principalmente no dia seguinte, é um negócio que dói, viu? E dói. E não é pouco não, tá? Tem pacientes que dizem que dói um pouquinho, mas tem pacientes que dói muito. Tem outros pacientes, cara, que dizem que não conseguem nem dormir pro lado que foi a aplicação. Mas é claro que vai depender da técnica de aplicação, da sensibilidade da pessoa, dentre outros fatores. Como, por exemplo, você vai fazer uma aplicação, não vai treinar logo em seguida, né? Principalmente que tá usando Durateston. Vai inflamar ainda mais e vai ficar um negócio dolorido. Já fez isso? Lembrando que eu tô falando do Durateston de farmácia, tá? Tô falando, por exemplo, do Durateston contaminado, underground, ou de uma pessoa que faz uma aplicação sem asepsia, esse processo de inflamação pode não ser algo muito normal. Pode ser, por exemplo, uma infecção que ele teve ali no local da aplicação. E aí pode formar um abscesso e pode ser uma coisa bem mais grave. Então, assim, tá usando underground, começou a sentir isso daí, cara, vai atrás de um médico. Na verdade, você não era nem pra estar usando underground, mas se usar, cara, saiba que existe o risco de estar contaminado e de você se ferrar todo por causa de uma bactéria, por exemplo, que tá ali dentro, tá? Tem a teoria que você pegar, não pode dar uma sacudida nela assim, não inflama. Não, mas estando agora? Não, pô, dura mesmo. É mesmo? Sério? Pior que ele fala isso, uma galera vem falar, funcionou mesmo. Todo dia vem meu direct lá, pô, sacudindo, puxei, não inflama. Rapaz, eu não testei isso daí, não. Mas eu não vejo muita lógica, né? Mas, né, galera do meu underground faz cada coisa. Tá zoando. Arrebenta, né? Não, Depo também não... Eu acho que é mais joga de reposição, não curto muito. Eu gosto de Enantato. Então começa usando Enantato. Não começa usando trembo logo de cara. Aí colocamos o NPP. Quanto de Enantato? Enantato tava jogando 3 vezes na semana junto com o NPP. 3 vezes na semana, 250, 750, mas o NPP é, mano, nem lembro quanto é o NPP. Toma 3 também junto. Acho que 200 também, né? 600, 750, 350, com quase 400. E vai jogando, depois é... Aí é isso. NPP é fenilpropionato de nandrolona, tá? É uma alternativa à DECA. Na farmácia nós temos a DECA, que é o decanoácido de nandrolona, tá bom? No meio underground tem o fenilpropionato. A diferença é que fenilpropionato vai exigir aplicações mais frequentes, é um éster mais curto, tá? Por isso que ele faz essas aplicações mais de uma vez na semana. O Enantato, no caso, por exemplo, é um éster que é um pouquinho mais longo, é um éster médio, na verdade. E ele poderia ser utilizado, por exemplo, uma vez por semana, não teria necessidade de fracionar. Mas tem gente que fraciona principalmente pelo volume da aplicação, porque o cara vai usar 1000 drogas ao mesmo tempo e o volume de cada aplicação é um negócio bem grande, aí ele prefere fracionar. Mas se ele tivesse usando só Enantato, não precisaria fazer esse fracionamento. Já o NPP precisaria.
A DECA, no caso, por exemplo, não precisaria, tá bom? E aí aquela coisa, cara, pode dizer que a DECA ou a NPP vai ter uma grande diferença, porque a diferença é só no éster. E o éster, ele não diz a força com que o fármaco vai ter no organismo. O éster vai bem dizer o quê? A velocidade com que ele vai ser liberado e degradado do organismo, tudo bem? Isso daí é uma coisa que tem que ficar bem claro. Não é o efeito da droga que o éster vai dizer, beleza? O mais importante é a dose final do medicamento que vai ficar, beleza? Aí depois a gente foi incrementando a boldenona. Também, 3 vezes na semana, sem erro, não tem ficar aplicando todo dia não. Aí... Boldenona é um destilato, né, de boldenona, também não precisaria de aplicações tão frequentes, mas você vê, ele tá misturando 3 medicamentos aí, então, né, se ele fosse botar em uma só aplicação, você vai ver que vai ser um volume grande. Por exemplo, no glúteo a gente comporta 4 ml, né, mas aí ele vai utilizar aí bastante coisa, então às vezes vai ser 4 ml para aplicação, vai ser interessante fazer essa variação, e muitas vezes ele não vai usar só no glúteo, às vezes vai ter que botar no ombro, no vasto lateral ou em outros pontos de aplicação. A galera aplica até na dorsal quando tem muita aplicação. Então, é um negócio. E é totalmente fora da curva de você que faz o uso de uma pula por semana, tá bom? E depois. Aí entrei com a Primo, junto também. A Primo já mandei também, continuei mandando 3 vezes na semana. Aí. Primobolan é enantato de metenolona, é um esteroide que não é tão anabólico, mas tem um efeito anabólico minimamente aceitável, principalmente ali no cutting, para um atleta que já está usando altas doses, então ele usa o quê? A Primobolan para evitar aumentar dose de outros esteroides. No entanto, a gente tem um enantato de metenolona no mercado paralelo, então, por ser um medicamento muito caro, acaba que tem muita falsificação, gente. Então, Primobolan é algo que muitas vezes o atleta vai conseguir, porque ele, por baixo dos panos, tem um super fornecedor ali, mas enfim, né? Para o público geral, esse mesmo fornecedor vai dar o contaminado, pode ter certeza. E depois, não, mas tudo, vai deixando tudo. Depois, a gente gosta de ver a seringa colorida. Aí depois a gente tirou a DECA, realmente tirou a DECA, tirou o NPP, né? A gente tirou o NPP, aí entrei com a Tremo. Daí fui deixando também 3 vezes na semana, aí fui 4 drogas, né? Aí depois ele trocou a NPP, que é a nandrolona, por um outro 19-nor, mas que no caso é a trembolona. A trembolona é da mesma classe da nandrolona, mas tem algumas características diferentes, e a trembolona vai ser muito mais lipolítica, né, do que a nandrolona, e vai ter um efeito mais expressivo a nível do sistema nervoso central. Então tem muita gente que relata muitos efeitos colaterais nesse sentido, tá? Então é um negócio que tem que ter muita cautela, muito cuidado, tudo bem? Inclusive, se você quiser aprender tudo sobre esse universo anabólico, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. E se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição dos dois, beleza? Vamos dar continuidade. Aí foi indo, e daí conforme foi passando, vai passando, fiquei um bom tempo nisso, vai passando, aí eu já tiro a gente vai tirando a Primo, e vai tirando o Nantato, aí vou usando o Propionato, Trembo, aí já vai... Geralmente, eles fazem essa mudança do enantato para o propionato, achando que o propionato vai ter um efeito mais lipolítico. Como eu falei, né, ésteres diferentes não vão oferecer um efeito mais lipolítico do que outro. Na verdade, ele só vai oferecer o quê? Uma necessidade de aplicações mais espaçadas. Mas como ele já está fazendo um enantato 3 vezes por semana, botar propionato não vai fazer diferença muito grande, não. Mas no meio do fisiculturismo a galera faz isso, achando que o propionato é éster de cutting e o enantato ou cipionato, o durateston é éster de bulking, o que não tem sentido nenhum, mas a galera dentro do meio do fisiculturismo utiliza, beleza? Então, sim, não tô criticando, só tô falando aqui o racional por trás. Se a pessoa quiser utilizar desse jeito, tudo bem. Para uma pessoa, por exemplo, que tá fazendo reposição, utilizar propionato tem sentido? Primeiro que não existe no mercado lícito o propionato, né, de forma isolada. Tá dentro da durateston, por exemplo, mas não é vendido de forma isolada. Segundo, que, por exemplo, a pessoa que faz reposição vai querer ficar fazendo aplicações tão frequentes, ou uma pessoa que usa recreativo, quer usar, por exemplo, uma ampola de durateston por semana e vai trocar por propionato. Ela vai querer fazer a aplicação tão frequente, no lugar de fazer uma por semana, fazer 3, para usar a mesma dose? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Vai tirando a Primo, aí já entra o Masteron. É a Bold, Não, a Bold eu tiro também. Mesmo porque, cara, é assim, eu tenho até medo de ficar falando isso, que o nego bota na cabeça, né? Igual aquela discussão que a gente teve da Trembo, né? O nego chega pra você, nunca tomou Trembo, chega pra você e fala assim, ó, mano, não toma Trembo que você vai ficar nervoso. Você pega, você puxa um enantato e dá pro cara tomar e fala que é Trembo, o cara fica nervoso, porque achando que é Trembo, né? Porque é Trembo tá sendo, mas enfim. Eu não gosto, chega uma hora que a Trembo junto com a Bold dá uma... Realmente tem muito efeito placebo se tratando de esteroide anabolizante. E essa questão da trembolona e agressividade é uma coisa que acontece mesmo, né, em relação ao efeito placebo.
Lógico, né? Existe sim um efeito da trembolona a nível do sistema nervoso central, mas muita gente, já só por achar que tá usando trembolona, piora esses sintomas. A verdade é essa. Mas que sim, pode causar esses sintomas, pode sim, tá bom? Dá uma queda, sabe? Dá uma melancolia, né? Dá uma badzinha, né? E assim, boldenona e trembolona, a princípio, por mais que a gente não tenha estudos em seres humanos que vão ratificar isso, a princípio são os esteroides que mais influenciam a nível do sistema nervoso central, com dopamina, serotonina, dentre outros neurotransmissores. E aí é aquela coisa, né? Misturar elas duas talvez não seja uma ideia tão inteligente como ele está falando aqui. Mas a gente tem uma evidência científica para isso? Não, né? Os estudos com trembolona são basicamente em animais e os com boldenona também. Então, é aquela coisa. Não era nem para o ser humano estar utilizando isso daí. Mas a gente sabe como a galera é, né? Aí a gente tira a bold. Aí fica dia sim, dia não. Dia sim, dia não e vai embora. Aí fica Masteron, Trembo, propionato e vai embora. Quanto que ficou aí? 1 ml todo dia. Dia sim, dia não. Vai embora. Vai embora. Aí agora, no final, eu mando todo dia. Agora, uns 25 dias eu mando todo dia. Rapaz, é muita coisa, viu? Mas assim, é um cara open, né? Então assim, ele dobra a dose e começa a utilizar todos os dias, rapaz. Ó, se você utilizar isso daí, provavelmente você vai ter um grande problema, tá bom? Vai ter um grande problema. Mais incomum, sabe? Cara, eu gosto mais nos lugares... Eu aplico em lugar assim que não fica evidente, sabe? Primeiro porque bola mesmo não tem por que ficar evidente igual as outras coisas que deixa deformado, né? Mas é ombro. Você divide em 3? Vai dividir no ombro aqui. Espalhando bem, espalha bem. Dorsal, essas coisas. Posteriorzão, lateral, anterior, dorsal, você parando assim. Não tem erro, não. O carrossel... Aí tem as oral, né? É verdade. Aí tem, não conta, não pode esquecer as oral, né? Não, Rapaz, isso aí é só de esteroide injetável. Bora ver o que ele tá usando de esteroide oral, vamos lá. Entra também, daí é Stano-Ox, no comecinho do off eu uso Hemogenin, aí depois eu já arranco Hemogenin, fico só com a Stano com a Ox. Estanozolol e oxandrolona são dois esteroides da mesma classe, têm efeitos muito parecidos, onde o estanozolol tende a ser mais potente do ponto de vista ali político, embora a oxandrolona também seja. E anabólico, talvez o estanozolol seja um pouquinho superior, mas em relação a efeitos colaterais, estanozolol é muito mais agressivo. É o esteroide que mais mexe com o perfil de colesterol, né? Principalmente baixando demais o colesterol bom. E é um esteroide que agride bastante o fígado, diferente da oxandrolona, que por mais que seja um esteroide oral, 17 afoquelados, não tem grande perfil de hepatotoxicidade. Mas enfim, existe necessidade de misturar os dois? Cara, assim, sendo sincero assim, eu não misturaria. Mas, né, talvez a estratégia dele aqui, como ele é gigante, né, seja no lugar de aumentar a dose de estanozolol, colocar uma oxandrolona para não precisar exagerar tanto no estano. Eu vejo que pode ser isso, né? Mas, por exemplo, você, mero mortal, vai fazer isso? Lógico que não. No Ox por quê? Eu lembro, é porque você não usa estano aquosa, cara. Inflamação. Não me dou bem. Não me dou bem. Tentei. Juro que eu tentei. Dá ruim. Estando injetável é pedir para se ferrar, né? Porque o meio aquoso, ele tem muito mais facilidade, por exemplo, de ser um meio de cultura para bactérias e você compra no mercado clandestino e já sabe, não tem mínima higiene na hora de produzir e grande chance de ter uma bactéria ali que você vai se ferrar, ter um abscesso, fora que muita gente reclama de inflamação. Não dá certo. Só que é muito boa. Muito boa. Segura muito volume, seca demais, mas, mano, as inflamações que dá, pra mim, não valeu a pena. Não é viável. Não né? foi viável. Aí coloquei oral. Aí estando Ox, aí agora no finalzinho eu vou testar, né, mano? Que louco. O ralo... Aí ele misturou outro esteroide oral e os esteroides orais são bem mais agressivos, por exemplo, ao colesterol e ao fígado. A lutestina é um esteroide que não vai ter um efeito anabólico, beleza? Pelo menos não de forma significativa, ele entra ali, principalmente no final da preparação, para ajudar no treino, porque ele tem um efeito androgênico muito grande, então ele afeta o sistema nervoso central, aumentando bastante a agressividade. Então o indivíduo toma ali, geralmente pré-treino, para ficar mais agressivo e treinar melhor, beleza? Ele não vai ser usado, por exemplo, para pessoa normal para querer ganhar massa muscular. Poderoso. Então, por enquanto, a lutestina só pra entender realmente o teu planejamento. O começo do off, você foi lá um negócio mais tranquilo, texto e deca. Vai mantendo, aí depois, com o passar do off... a gente vai colocando as mais termogênicas. Isso, aí vai aumentando. Vai aumentando. Porque a comida depois vai diminuindo de novo. E assim vai pra poder tirar a retenção, né? Nas últimas semanas eu não tomo quase mais nada. Então, última semaninha ali. É uma onda, né? Tipo, começa baixo e vai crescendo. Por quê? Tudo entra em relação à alimentação. Você vê que ele tem a escolha do esteroide baseado na alimentação. Não tô falando que você deve fazer isso não, né? Mas ele é um fisiculturista, né? Então ele começa o processo dele utilizando uma dose menor, porque ele ainda tem caloria de sobra. Então ele vai diminuindo as calorias. Conforme ele vai diminuindo as calorias, o treino dele continua pesado, ele precisa sustentar muita musculatura. E aí ele começa a aumentar a dose para o esteroide conseguir ter aquele efeito, fora que ele coloca esteroides também mais lipolíticos, com efeitos de ajudar ali na questão da queima de gordura. Como, por exemplo, estanozolol, oxandrolona e a própria trembolona, beleza?
Quanto mais você tá comendo, você não precisa mandar tanto, né? As coisas suprem. Depois começa a cair tudo. Aí você falou, você já matou a charada. É pra segurar. Começa a comer só tilápia, começa a comer 2 refeiçãozinhas de 150 de arroz no dia, pro cara de 130 quilos. Aí você vai jogando pra segurar. Mas isso se você for atleta, hein, mano? Pelo amor de Deus. Galera, tamo De novo, um Open profissional de Mano, aqui. tem gente que gosta só da agulhada, né? O cara esqueceu todo o resto do podcast. Só tava mutado. Ele tá aqui, ó. E é isso que acontece demais, é isso que acontece demais. Mas, gente, vocês conseguiram entender, né? Em se tratando do cara da Open, né? A gente sabe que o universo é totalmente diferente, mas até falando do usuário recreativo, uma preocupação que a gente tem é a saúde cardiovascular, e eu tenho um vídeo completo abordando por que o esteroide pode prejudicar a tua saúde cardiovascular e como tá revertendo esse problema. Te espero lá e um grande abraço.